Olá, meu povo, bom dia, que a graça do Senhor esteja contigo, que Deus abençoe sua vida. Aqui é o professor Bonifácio, aqui no meu canal, o canal do professor Bonifácio. Agradeço você que já se inscreveu no meu canal e já acompanha minhas aulas. Se você ainda não está inscrito, por favor, faça sua inscrição, acione o sininho para você receber as minhas aulas. Hoje nossa aula vai ser sobre pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. As nossas aulas são mini aulas, são resumidas, né, para que você possa ter um bom aproveitamento. Tá bom? Então vamos lá. O tema da aula hoje é pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são os que situam os seres no tempo e no espaço, né, em relação às pessoas do discurso. Elas colocam o tempo, o espaço que está sendo relacionado entre o pronome e a pessoa do discurso, ok? Então, quando digo este livro, quando eu digo este livro, ó, que é a Bíblia aqui no meu caso, quando eu pego esse livro, estou situando o ser livro em relação à primeira pessoa, né? Quando eu pego esse livro, então eu estou situando esse livro em relação à primeira pessoa, não é verdade? Que está perto de mim. Quando eu falo este, com T, este, eu estou posicionando o objeto que está perto do meu interlocutor, ok? Então nós observamos que, se digo esse livro, é o contrário. Estou determinando o ser livre em relação à segunda pessoa, longe de mim, perto de outrem. Quando eu falo esse livro, é porque eu estou relacionando ele para mais longe, perto do outro com quem eu falo. Então, o uso do pronome demonstrativo para esse é para longe, este é para perto, certo? Então, este livro, ó, esse livro então é para longe. Quando eu falo este, é para perto. Ok? Exemplo de pronome demonstrativo. Se afirma aquele livro, estou situando o ser livro em relação à terceira pessoa, distante da primeira e da segunda. Se eu digo aquele livro, né, aquele livro, eu estou situando o ser livro em relação à segunda pessoa, ou seja, em relação à terceira pessoa, distante da primeira e da segunda. Quando eu falo aquele livro, eu estou distanciando o ser livro da terceira pessoa, se distanciando da primeira e da segunda. Ok? Muito bom. Então vamos em frente. Os pronomes demonstrativos são os seguintes: isto, este, né? E suas variações. Primeira pessoa: isto, este, esta, este, são da primeira pessoa. Isso, esse e suas variações, segunda pessoa. Aquilo, aquele e as suas variações, terceira pessoa. Repetindo: isto e este e as suas demais variações, primeira pessoa. Isso e esse e as suas variações, segunda pessoa do pronome demonstrativo. Aquilo e aquele e suas variações, terceira pessoa. Muito bem, deu para entender, né? Estamos hoje falando sobre pronomes demonstrativos. Aqui é o professor Bonifácio, eu sou professor da Escola Estadual João Feliciano, sou professor da rede pública, que atualmente, pelo motivo já conhecido de todos, estamos em recesso aguardando o retorno para breve. Com a graça de Deus, logo, logo voltaremos à nossa rotina. Esse é o nosso grande desejo, a grande necessidade de todos também retornar à rotina, e nós cremos que não vai demorar tanto voltarmos àquela rotina tranquila de trabalho, que é muito bem-vinda. Muito bem. Então nós encontramos que as palavras o, próprio, semelhante e tal, com as suas variações, quando empregadas como equivalentes de um pronome demonstrativo, serão como tal classificadas. Olha que interessante.
a língua portuguesa tem muitas variações. E nesse caso, ó, as palavras o, próprio, semelhante e tal, com suas variações, quando empregadas como equivalentes de um pronome demonstrativo, serão transformadas em pronome demonstrativo. Serão tratadas, né? E serão transformadas, estas palavras são transformadas em pronome demonstrativo. Exemplo. Vamos para o exemplo? Vamos? Nem tudo que reluz é ouro. O é igual a aquilo. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Nem tudo o que reluz é ouro. O igual a aquilo. Então é um pronome. É um pronome demonstrativo. Viram aí o uso do o, que é igual a aquilo, e que nesse lugar ele está sendo um pronome demonstrativo. O que tem muitos vícios tem muitos mestres. O que tem muitos vícios tem muitos mestres. O igual àquele. Em vez de você usar o, você falaria aquele que tem muitos vícios tem muitos mestres. O que está no lugar de aquele é transformado em um pronome demonstrativo. Ok? A luz do pirilampo é bem mais forte que a do vagalume. Observe o uso do a aqui. A luz do pirilampo é bem mais forte que a do vagalume. O a é substituído por aquele. O aquele, aquela, melhor dizendo, aquela é transformada em a. E a aqui, então, é um pronome demonstrativo. A luz do pirilampo é bem mais forte que a do vagalume. O a aqui é um pronome demonstrativo. Está no lugar de aquela. Isilda mesma, própria, costura seus vestidos. Isilda mesma costura seus vestidos. Isilda mesma costura seus vestidos. Então você vê que ela mesma, ela própria, né? Isilda, ela mesma costura seus vestidos. Mesma aqui está sendo usado para ela, né? Está sendo usado. Então, o mesma ou própria, ou seja, mesma está sendo usado para própria. Isilda própria costura seus vestidos, ela própria. Mas no caso está sendo usado a palavra mesma, que é transformada em pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo aqui, própria, né? Pronome demonstrativo própria é usada para essa palavra em relação a Isilda. Nunca vi semelhante coisa. Olha aí, semelhante coisa. Não vi semelhante coisa. Semelhante também está sendo usado como pronome demonstrativo. Tal absurdo eu não iria cometer. Tal, igual a esse. Tal absurdo eu não iria cometer. Tal igual a esse, em lugar de esse, que é um pronome demonstrativo, como nós já vimos lá atrás. Ela não disse tal. Tal em relação a isso. Tal aqui seria sinônimo de isso. Ela não disse isso, que é um pronome demonstrativo. E no caso, tal está no lugar do pronome demonstrativo. A palavra tal é transformada em pronome demonstrativo. Joia, muito bem, né? Então, nós encontramos aqui os pronomes demonstrativos. Vamos mais um pouquinho? Mais um pouquinho dessa aula especial sobre pronomes. Nós empregamos os pronomes demonstrativos quando? Quando empregamos pronomes demonstrativos? Emprego dos pronomes demonstrativos. Este
e isto usam quando? Quando usamos este e isto em referência a seres que se encontram perto do falante. Exemplo, este livro que tem nas mãos é bom. Isto que carrego pesa 10 quilos. Estou aqui repetindo, recordando o começo da aula. Exemplos do uso de este e isto é para objetos que estão perto de nós. Este livro que tenho nas mãos é bom. Isso que carrego pesa 10 quilos. O uso do este e isto, como já falei no início da aula. Em referência ao lugar em que o falante está ou aquilo que o abrangente o abrange fisicamente. Também usamos pronomes demonstrativos em referência ao lugar em que o falante está ou aquilo que o abrange fisicamente. Este quarto é um forno. Nunca na história deste país houve tanto escândalo. Então, o emprego dos pronomes demonstrativos são empregados em referência ao lugar em que o falante está ou aquilo que o abrange fisicamente. Exemplo, este quarto é um forno. Nunca na história deste país houve tanto escândalo. Emprego dos pronomes demonstrativos também em referência ao ser que está em nós. Exemplo, empregamos pronomes demonstrativos em referência ao ser que está em nós. Exemplo, este coração aguentará ainda quanto tempo? Esta alma não traz pecado. Exemplo do uso do este e esta. Este coração aguentará ainda quanto tempo? Esta alma não traz pecado. Então, o exemplo do uso do este em várias situações, né? Em vários tipos de uso. Mas o uso da palavra este é esse, o pronome demonstrativo que indica algo perto, em referência a um termo imediatamente anterior. Quando você se refere a um termo imediatamente anterior, quando você se refere a um termo imediatamente anterior, exemplo, consultado o juiz, este se manifestou favoravelmente à nossa causa. Consultado o juiz, este se manifestou favoravelmente à nossa causa. A motosserra abate a árvore e esta volta a nascer e a crescer. Em referência a um termo imediatamente anterior, exemplo, a motosserra abate a árvore e esta volta a nascer e a crescer. Muito bem, uso do pronome demonstrativo, apenas uma primeira parte, né, do uso. Apenas uma primeira parte do uso do pronome demonstrativo aqui, que é uma referência a este e esta. Vários usos, né, nesse sentido. Tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre o uso do... mais um pouco, né, do esse e essa, que é para longe, objetos que estão um pouco mais longe de nós. Esse e isso usam-se em referência a seres que se encontram longe do falante e perto do ouvinte. Esse e isso usam em referência a seres que se encontram longe do falante e perto do ouvinte. Exemplo, esse livro que tens na mão é bom. Esse livro que tens na mão é bom. Essa camisa que agora você veste foi presente dela. Esse e isso usam-se em referência a seres que se encontram longe do falante e perto do ouvinte. Exemplo, esse livro que tens na mão é bom. E essa camisa que agora você veste foi presente dela? O uso do pronome demonstrativo esse e isso em referência ao lugar em que o ouvinte está ou aquilo que o abrange fisicamente. É usado em referência ao lugar em que o ouvinte está ou aquilo que o abrangente ou aquilo que o abrange fisicamente. É usado o pronome demonstrativo esse e isso em referência ao lugar em que o ouvinte está ou aquilo que o abrange fisicamente. Exemplo, esse apartamento é um forno. Esse apartamento é um forno.
Essa cidade não conhece progresso há décadas, rapaz. Mude-se daí. Essa cidade não conhece progresso há décadas, rapaz. Mude-se daí. Também isso é usado em referência ao que está na outra pessoa. Exemplo. O esse ou isso é usado em referência ao que está na outra pessoa. Exemplo. Esse teu coração me traiu. Esse teu coração me traiu. Essa alma traz inúmeros pecados. Essa alma traz inúmeros pecados. Quantos vivem nesse país da Europa? Quantos vivem nesse país da Europa? Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma aula sobre pronomes demonstrativos. Apenas um resumo. É muito exaustivo, é muito enorme, é muito vasto o uso dos pronomes demonstrativos. Isso é apenas uma parte desse assunto. E que você possa estudar, possa rever esse vídeo quantas vezes você quiser, para você assimilar esse conteúdo, tá bom? Um abraço aos meus alunos do João Feliciano, aos professores, a todos que estão em recesso, estão aguardando o retorno das aulas, que sejam felizes, abençoados e que a saúde, a paz, o livramento seja algo real na sua vida, tá bom? Amo a todos vocês, amo muito meus alunos do primeiro A, primeiro B, segundo A, segundo B, da manhã, terceiro A, terceiro B, um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, aos professores, aos amigos, a todos que estão recebendo a bênção do Senhor e aprendendo um pouco, lendo um pouco mais, tá bom? Aqui é o professor Bonifácio, é conhecido como professor Boni, lá no João Feliciano. Faça inscrição no meu canal, dê um joinha, obrigado pelo seu apoio e até a próxima aula. Fique atento que eu estou sempre colocando aula nova, tá joia?